Olá, amigos, companheiros, irmãos, queridos do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê paz, em especial nestes dias em que a casa comemora 53 anos de sua existência, de trabalho, de edificação, de construção, de labor intenso, de estudos, enfim, de realizações na seara do Cristo. Queria saudar todos, em especial na pessoa de Dona Bernadette, que bem representa a casa e os seus objetivos nesta caminhada de edificação do bem entre nós. Na noite de hoje, fui convidado a abordar um tema constante do capítulo 5 do livro Autodescobrimento, uma viagem interior, a psicografia de Divaldo Franco e o espírito comunicante é Joana de Ângeles, como sempre, a mentora, trazendo belíssima abordagem sobre a viagem interior. É o título desse capítulo. E Joana vai trazer reflexões muito significativas para a conquista da unidade, né? A conquista da unidade, que é exatamente esse objetivo que o ser, quando passa a desenvolver certa consciência, ele compreende aquilo que já nele se apresenta como uma busca inconsciente. Então, nós inconscientemente já nos deslocamos para um outro momento, um outro instante de consolidação em nós mesmos, que é essa unidade, é essa inteireza de que nós intuitivamente sabemos que temos que fazer, que alcançaremos, que atingiremos, mas não sabemos ao certo como fazer. Então, a obra ela vai dar na totalidade essa dimensão, vai trazer o autoconhecimento como esse investimento que o espírito vai fazer em si mesmo, mas, obviamente, isso passa antes pela figura especialíssima de Jesus. Então, nós temos a intuição que a felicidade, que é esse bem-estar que se busca, que se quer e que se alcança em alguns momentos da existência física, muito embora a felicidade seja muito fugidia, porque em alguns momentos que já estamos realizando algumas conquistas, que logramos alcançá-la, né? O que imaginamos alcançá-la, porque somos tomados de um bem-estar compatível com o buscado, né? Com aquilo que é desejado, mas logo depois, no nosso nível de evolução, nós vamos constatar que aquilo que compreendemos como felicidade não passou de um instante ou de um momento, de uma conquista, mas que logo, logo nós vamos estar, por assim dizer, insatisfeitos com aquilo. E aí nós precisamos pôr o pé na estrada, e aí na estrada de nós mesmos, né? Porque o caminho está dentro, né? Ele
está por dentro de nós, e aí vamos nos pôr nessa caminhada para dentro, a fim de encontrarmos este novo instante de consolidação. Vamos estagiar um tempo ali, ficar um tempo ali, desfrutando daquelas conquistas, mas logo vamos estar novamente insatisfeitos, né? Jesus fala sobre isso, e Joana também vai falar bastante sobre isso, sobre esses instantes de movimentação para dentro, já na compreensão daquilo revelado por Jesus, respondendo a Pedro, quando ele interroga: Senhor, onde está o reino dos céus? Diga-me, para que eu possa dizer aos outros. E então ele vai dizer: Pedro, o reino dos céus está dentro de vós. E o reino é esse estado de paz, esse estado de felicidade, esse estado de plenitude, esse estado de bem-querer pessoal, né? Esse estado de êxtase que nós vamos alcançando etapa a etapa nessa nossa construção cansada, mas quando nós nos pomos no caminho, ela já se torna mais recompensadora, vamos dizer assim, né? Mais, vamos estabelecer um termo mais feliz mesmo, dentro dessa jornada. Então é isso. A felicidade é a nossa busca, ela é conquistada a cada etapa, e Joana vem na obra esclarecer muito, muito bem isso. E ela funciona, esse deslocamento para dentro de nós, ele funciona mesmo como o resultado de uma vis atrativa, né? Vamos usar essa expressão, essa força de atração que esse reino ele exerce sobre nós. Na medida que nós vamos percebendo que a nossa convivência, o nosso estágio com o mundo corporal, com o mundo material, com o atendimento às necessidades corporais, aos gozos, eles já não nos satisfazem mais. E aí nós vamos começar, como vai dizer Joana, no texto de abertura da obra, nós vamos começar com o primeiro requisito para esse investimento, né, para o autodescobrimento, que é essa insatisfação. Uma insatisfação com o que se é ou como se está. Então, esse momento tormentoso, ele é muito grave, mas ele vai estabelecer o nosso norte, que é essa busca. Estamos a caminho, iniciamos, temos a intuição do reino, porque o reino comanda todo esse processo lá de dentro para fora, né? Nessa caminhada de profundidade. O espírito comanda isso, né? O self, como se diz aí nessa linguagem mais psicológica, o self vai comandar esses processos, o self com as suas conquistas já realizadas, né? Vai comandar esse processo e nós vamos caminhando para dentro. E vamos nos esquecendo cada vez mais e nos apartando cada vez mais das coisas de fora, né? Jesus, ele nos dá todo esse direcionamento na sua boa nova, né? No Evangelho, naquilo que ele vai trazer para nos orientar a todos, orientar os nossos espíritos, tanto sim que ele mesmo se intitula: Eu sou a luz do mundo. Olha aí. Eu sou a luz do mundo. Quem não andar comigo, andará em trevas. Então, a luz, aí no caso,
é luz de lucidez. Eu trago a lucidez para o mundo. Né? Eu trago a lucidez para o mundo. No Sermão da Montanha, ele diz a todos aqueles que estavam escutando o sermão: brilhe a vossa luz. Olha aí. Brilhe a vossa luz, para que todos possam ver as vossas obras. E assim o Deus que está nos céus, possa ser glorificado. Olha aí. Façamos a nossa luz, estabeleçamos a nossa luz interna, acendamos a nossa luz. Aí ele vai começar a falar sobre a luz, que a luz não pode ficar debaixo do alqueire, né? Mas ela precisa ser posta no ponto mais alto da casa. Que casa? A nossa casa. Né? A luz ela vem pelos escaninhos da consciência, que vai aí percorrendo do reino toda esse nosso campo mental, né? Todo esse campo estratificado de experiências, formando matrizes energéticas internas, né? Que precisam ser iluminadas, porque ali faz-se zona de sombra quando essa luz do reino não é buscada. Ele conta nas suas parábolas todos esses cometimentos, essas ações necessárias para que a luz ela se estabeleça até que se forme a unidade. Né? Um dia diremos, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas, por enquanto, a nossa mente ela é fragmentada. Né? Ela é moralmente fragmentada. Então, nós vamos aí intercalando zonas de sombra com a luz. E a luz vai timidamente se estabelecendo até chegar aqui no campo mais externo, que é esse campo da personalidade, né? O campo do ego, o campo da encarnação. Então, é nesse sentido que Joana vai propor esse movimento, esse labor, esse trabalho para a unidade, né? A formação dessa unidade. E nós vamos percebendo mesmo que nós vamos nos distanciando desse nível de consciência mais sensório. A encarnação ajuda bastante nisso. Claro que as revelações que foram trazidas, os 10 mandamentos, os profetas, Jesus com toda a intensidade do amor, né, apresentando o amor como este veículo, né, essa substância circulante no universo, a definição de Joana, né? Aí já no livro Amor Imbatível Amor, ela vai dizer que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Então o amor circula por todo o universo, porque ela diz, ele é de essência divina. Né? Olha que coisa linda, né? Até poético, né? Coisa poética. Ele é de essência divina. O amor está em tudo, em todos os cantos, em todos os pontos, em todas as manifestações. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é mobilizar as nossas forças, as nossas capacidades para identificar o amor, onde ele está. Onde está o amor? Então, Jesus ele representa este guia, né, este modelo, este campo de lucidez para nós enxergarmos o amor. É como ele se intitula, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem não andar comigo andará em trevas. Né? Sensacional. Então encontraremos esses obstáculos iniciais próprios de toda a caminhada a vencer, que é a caminhada de saída da ignorância através do conhecimento da verdade, e aí o conhecimento da verdade vai enfrentar primeiro os nossos processos, né, ilusórios. Nesse capítulo 5,
que vai falar sobre a viagem interior, ela vai abrir com a busca da unidade, né? Ela vai dizer que é necessário buscar-se essa unidade, ter avidez por essa busca. Muito embora, diga ela e esclareça, que todo esse processamento é lento, etapa a etapa, é tudo muito lento, né? Então, nós vamos iniciar isso. Agora, temos o obstáculo do nosso primitivismo, né? Da nossa vivência egóica. E aí está a matriz dos nossos processos ilusórios. Então, vamos tomar como verdade aquilo que não é verdade. E essa etapa é muito, mas muito, mas muito longa. Muito longa. Estamos aqui falando, né? Estamos fazendo o exercício quando lemos o Evangelho, quando percebemos o que Jesus traz, fazendo exercício para vivenciar, para sentir isso. Esse é todo o exercício. O exercício para sentir isso, interiorizar isso, vivenciar isso de um modo muito intenso, muito forte, com amor. Porque o amor vai dar essa força, né? O amor vai estabelecer esse roteiro e vai dar essa fé para nós caminharmos nessa busca deste Deus interno, desta unidade, para a formação dessa completude. Nós intuímos isso, nós sabemos disso, mas temos esse obstáculo. Então ela vai dizer, como segundo item dessa caminhada, desse autodescobrimento, ela vai dizer desejo sincero de mudança. Muito forte isso, né? Muito forte isso, porque normalmente nós somos obstados por isso, né? Nós somos obstados. E aí nós vamos precisar, dentro desse quadro ilusório, tomando como verdade aquilo que não é a verdade, nós vamos precisar muitas vezes da dor, né? A dor, ela vai aparecer aí como um fator contundente. Olha o momento que nós vivemos no mundo agora. Já tínhamos dores, claro, mas agora vivemos uma dor coletiva. Assim estamos sendo visitados por um vírus que, de algum modo, ele não obedece aos nossos comandos. Não há um comando humano que possa conter o vírus. Então precisamos parar, né? Eu sempre digo isso. A dor é uma forma de parar o indivíduo para fazer com que ele reflita sobre a vida. Então temos que parar. Não há como não parar. Temos que parar. Alguns fogem, alguns dizem que não é nada, mas no campo íntimo sabem que é. Mas não é o vírus pelo vírus. O vírus é um representante de uma mensagem de natureza moral. O vírus é o mensageiro de uma atitude, de um reclamo divino, portanto, de natureza moral. Há que se parar. Não há como não parar. Aquilo que nós julgamos mais importante, que a vida física, está em perigo. Qualquer um pode ser vítima do vírus. Não há, nesse momento, como modificarmos isso. Então, nesse instante, é necessário que a dor seja percebida, seja compreendida. Ela traz uma mensagem. Toda dor traz uma mensagem. Vivemos o campo da personalidade, né, do personalismo, mas é necessário parar. Jesus, no Evangelho de Mateus 12, 25, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: toda casa dividida, todo reino dividido contra si mesmo não sobreviverá. Então o homem estava vivendo dividido, mas não tinha muita consciência sobre isso. Agora ele teve que parar para estabelecer essa consciência. A consciência sobre essa fragmentação interna, que é de natureza moral. Claro, com as suas repercussões e expressões psicológicas,
e orgânicas, né? Não temos as personalidades mórbidas, ou seja, as patologias que são estabelecidas no campo da personalidade, as neuroses, as psicoses, a loucura, que vão levar a processos autodestrutivos muito complicados de se reverter na encarnação, muito complexos. Mas agora temos que parar. Agora estamos sob perigo real, então é necessário parar. No mesmo Mateus 12, ele vai falar, salvo engano, lá no versículo 29, quando ele vai narrar aquela parábolazinha do homem valente, né? Ele vai dizer, como você pode entrar na casa de um homem valente sem aprisionar o homem valente, torná-lo inválido, para então se apossar dos seus bens e saquear seus bens? Olha aí. O que é que estamos vivenciando hoje? Estamos vivendo, fomos imobilizados para que algo nos desapossasse dos nossos bens. É o materialismo que vivemos, né? Que está sendo rompido. Um endeusamento da nossa personalidade. É o que fazemos. Nós endeusamos muito a nossa imagem. A imagem é matéria. Somos materialistas nesse sentido. Então, nesse sentido, a dor veio também para fazer essa movimentação. Né? Veio para fazer essa movimentação. Olha lá, quando Jesus propõe que façamos espontaneamente um movimento de crescimento, vencendo esse processo. Está lá ele quando se refere, e ele diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele é interrogado, Senhor, devemos pagar o imposto? Né? Mas o imposto aí, nesse dai a César o que é de César, não é só imposto que deveria ser dado ao Estado, mas ao imposto, ou seja, tudo que devemos dar ao que é da matéria. Devemos guardar o quê? Uma noção, um discernimento. Olha a luz. Discernimento é a luz da alma. Um discernimento. Devemos guardar discernimento para dar à matéria o que é da matéria. Há pessoas que não querem envelhecer, não aceitam envelhecer. Há pessoas que não aceitam uma patologia. Mas você precisa dar à matéria o que é da matéria. O que a matéria lhe exige? Lhe exige o quê? A dispensa de energias? Um dia daremos o nosso corpo à matéria. Ele vai ficar aí, porque ele pertence à matéria. Jesus diz, dê à matéria o que é da matéria. E dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A nossa alma. O que é de Deus? As nossas forças. O que é de Deus? A nossa atenção. O nosso tempo. Há um tempo da matéria para receber as coisas, para trabalhar, para obter o salário. Esse é um tempo da matéria. Mas mesmo nesse tempo da matéria, se agirmos com amor e com dignidade, estaremos agindo para Deus. Estaremos agindo para Deus, na matéria, percebendo a dimensão da matéria. Olha que coisa interessante. E dando-se a Deus, entregando-se a Deus. Por isso, Joana vai dizer, desejo sincero de mudança. Desejo sincero de mudança. Porque, às vezes, nós vamos dizer às pessoas, proclamar a todos que estamos espiritualizados. Mas não estamos. Estamos intelectualizados sobre a espiritualização. Sabemos da espiritualização, ou seja, da necessidade de nos percebermos como espírito, intelecto. A necessidade de sentirmos como espírito. A necessidade de vivermos como espírito. Mas não fazemos isso. Nos primeiros apuros da matéria,
nos desesperamos. Porque não nos sentimos espíritos. Lembram, Jesus abre o Sermão da Montanha assim, incrível. Felizes, bem-aventurados, os pobres pelo Espírito. Pelo Espírito que se é. Essa pobreza não é a pobreza de não ter bens. É uma pobreza de não se estar apegado aos bens. E aí inclua-se a personalidade, a imagem, enfim, tudo que quisermos trazer no campo material. Pelo Espírito, aí ele vai, porque deles é o reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Em nós. Para lá que estamos rumando para encontrarmos Deus. Olha a ação da unidade. O sermão é isso aí. O sermão é a ação onde nós vamos rumando para a unidade. É o sermão, é um roteiro que ele traça muito bem elaborado para isso. Então, esse primeiro movimento é um movimento que ele vai falar da vontade mesmo de se apartar. Ele vai falar isso várias vezes na sua trajetória, vai ensinar isso, advertir sobre isso, né, e nos trazer sobre essa realidade. Num outro momento, Joana vai falar nessa nossa movimentação para vencer a ilusão, nesse embate grave, que nós estamos apenas aqui intelectualizando, não estamos dizendo que estamos avançadíssimos nisso, não. Estamos construindo uma percepção. Estamos construindo uma percepção. Tudo isso é muito lento. É preciso vencermos etapa a etapa. E quando acharmos que já estamos lá na frente, ensinando, fazendo palestras, né, como estamos fazendo aqui, dizendo às pessoas, você está errado, ou você está certo, esse errado e certo é julgamento. Isso é julgamento. E se há julgamento, há modelo estabelecido por nós ainda. Então estamos apegados a um modelo, seja ele qual for. Nós estamos apegados. É necessário ter essa consciência. Autoconhecimento é isso aí. É ingressar em você mesmo. Acender a luz, né, para ingressar em você mesmo. Os psicólogos aí vão falar bem melhor do que eu sobre autoconhecimento. Né? Vão falar sobre técnicas, vão trazer a sua abordagem, a sua experiência pessoal, enfim. Mas é isso. Jesus está nessa linha mesmo desse autoconhecimento. Né? É isso que ele aconselha. Né? Então, Joana vai para um terceiro item que ela diz persistência no tentame. Desejo sincero de mudança, persistência no tentame. Né? Então, trabalhar mesmo por essa transformação. A palavra-chave é transformar. Autoconhecimento, identificar as imperfeições. Aquilo que é difícil para você, aquilo que é motivo de sofrimento, de conflito. Identificar capacidades, potencialidades, recursos. Para, nesse processamento, atuando de forma lúcida, você usar os recursos, as potencialidades para curar as imperfeições. Para curar as imperfeições. Hipócrates, não é isso? Pai da medicina. Homem, cura-te a ti mesmo. Não é uma pessoa que vai me curar. Essa é uma tarefa minha. Essa é uma tarefa de cada um de vocês. Essa tarefa é intransferível. E aí ela diz, persistência no tentame. Kardec vai dizer uma coisa muito especial para os espíritas. Ele vai dizer que há 3 tipos de espíritos. Aqueles que estão ligados aos fenômenos, uma fase inicial, uma fase ainda de identificação de uma realidade espiritual, né, da imortalidade e tal. Depois, aqueles que vão identificar as leis morais da vida.
identifica-se as leis morais da vida, mas aplica-as aos outros. Somos nós. E haverá aqueles que, já bem mais amadurecidos, vão identificar as leis da vida, as leis morais, e vão aplicá-las a si mesmos. Então vejamos dentro dessa caminhada nossa, da viagem interior, se ainda não estamos lá fora. Se ainda não estamos lá fora. Porque quando estamos aplicando leis para os outros, estamos aqui fora ainda. Há pessoas que vivem para a religião. Não devemos viver para a religião. A religião é um canal. A religião é um íter. A religião é uma ponte. A religião é um aceno. A religião é um recurso. Não é? A religião é um recurso. Ele está para depois do ligare. Ele está para depois da lei. Lei, a sua tradução, vamos dizer assim, no latim, vem de ligare, aquilo que liga. Então, nós estamos ligados à totalidade. Estamos ligados à totalidade. Nós estamos já no todo. Mas não temos consciência disso. Não temos consciência disso. Né? Então, ligare ou legere, uma outra tradução, ou legere, que significa aquilo que se lê, aquilo que se vê, aquilo que se percebe. Perceber a vida, senti-la. Por isso que Kardec, quando pergunta onde estão as leis, aí os espíritos respondem, elas estão escritas na consciência. Assim, elas estão escritas na consciência. Por isso sabemos, né? E vamos desenvolvendo e construindo esse entendimento, esse amadurecimento, esse discernimento. E aí começamos a saber, eu errei, eu violei a lei. Eu violei a lei, eu errei. E aí começamos a modificar o comportamento, porque aquilo começa a incomodar. É a insatisfação que o Jonas estava falando no início. Né? Ficar parado viola a lei do trabalho. Eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu preciso co-criar com Deus, né? Co-criar com Deus. Eu preciso fazer isso. Então, quando vivemos para a religião, estamos aqui fora, dizendo coisas e tal. Sermão da montanha. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, Senhor é mente oral. Mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Vontade já é concretude, né? Já é facere. Então a dúvida, ela existe, mas ela vai começando a ser dissipada se nós persistirmos nesse tentame, né? Como ela diz, persistência no tentame. Depois ela vai seguir e avançar dentro dessa trajetória, desta viagem interior. Ela vai dizer aceitar-se e vencer-se. Aí ela já entra nos campos da afetividade, nos campos do alto amor, do alto amar-se. Né? Olha que campo ela já está entrando. No campo do alto amar-se. Aceitar-se e vencer-se. Então, vamos fazer uma viagem que nós convencionamos chamar de mudança, né? De reforma íntima. Mas nós vamos fazer esta viagem sem amor? Como faremos isso? Reforma íntima sem amor é julgamento pessoal. Vamos julgar a nós mesmos. Armemo-nos com amor e façamos a viagem. Né? Ingressemos nesse estado da viagem para, etapa a etapa, nós realizarmos um processo de cura. Né?
uma percepção nova sobre nós, uma compreensão, um entendimento, a paciência conosco, né? A autocompaixão, a compaixão consigo mesmo. Não é a compaixão daquela autopiedade, onde nós somos vítimas, onde nós estamos cansados, onde o mundo todo é pesado. Aí não há trabalho, aí não há nenhum tipo de reforma. Aí a manutenção ainda de um estado egóico. Estamos lá fora. Estamos lá fora. Nós estamos falando desse momento interno, dessa busca, desse contato, dessa fonte. E Deus elabora isso de uma forma tão sensacional que nós não fazemos isso de uma vez. Nós vamos fazendo de encarnação em encarnação, de etapa a etapa. Vamos nos apossando dessas matrizes internas do nosso inconsciente e, iluminados pelo amor, pelo conhecimento, que já vemos fazendo, que já estamos fazendo, portando as revelações que nos chegaram, nós vamos então tratando essas matrizes e compreendendo como esses ajustes são feitos a partir do reencontro. Que a reencarnação tem a ver com a lei de causa e efeito, que é a lei dos reencontros. Olha, vamos agora, nesse momento, estabelecer o reencontro com essa pessoa, com essa situação, com essa experiência, com essa debilidade corporal, com esse limite corporal. Nessa encarnação, você não vai ter isso, não vai ter acesso àquilo, não vai ter acesso a essa coisa. Mas com amor, compreenderemos. Compreenderemos. E a fé se amplia. Por que a fé se amplia? Porque nós vamos percebendo que há resultado. Nós vamos percebendo que estamos sendo vistos por Deus. Deus é onisciente, onipresente. E então, o filho pródigo percebe que foi injusto com o pai. Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E então se põe a caminho para voltar para a casa do pai. E o que é que Jesus diz na parábola? E o pai vê. Vê por quê? Porque ele está em nós. Deus já está em nós. O reino, ele coordena todos os processos de crescimento no campo interno do espírito. Ele nos aguarda. Deus nos concedeu a honra, a felicidade, a alegria de nós nos autoedificarmos. Olha que coisa. Nós é que fazemos o processo da nossa autoedificação. A partir da movimentação para este encontro com Ele. E Ele nos aguarda. E Ele torce. E Ele cria todas as condições para que esse encontro se dê. E nós sabemos disso. E quando investimos nesse processo de autoconhecimento, isso vai se tornando cada vez mais visível, mais claro. É a luz, é a lucidez, é a claridade do reino que se apresenta. E nós aceleramos, e nós investimos. E aí Joana vai falar de um quinto e último passo dentro desse processo, que ela vai dizer assim: após aceitar-se e vencer-se, porque essas etapas são conquistadas em nós mesmos. Olha quando Paulo fala, eu vivi o bom combate. É interno. Eu venci, eu vivi o bom combate. E aí, nesse quinto e último passo, Joana vai falar sobre a capacidade para crescer emocionalmente. Fantástico. Fantástico. Olha o roteiro que ela traz. Esse roteirozinho, que ela chama de requisitos para o autodesenvolvimento, está na introdução da obra. Está na introdução da obra. Então, capacidade para crescer emocionalmente. Quer dizer, capacidade para ampliar o seu
campo emocional, incluindo mais pessoas, porque você já está sendo guiado pelo amor, você já se ama. Aceitar-se e vencer-se. Isto é bom. Você sabe que é bom, porque agora você vivencia isso. Você vivencia isso. Cada vez mais a etapa dessa autoidentificação se consolida. Cada vez mais Deus se torna mais palpável. Já não temos só as claridades do reino, temos o calor do reino. Se tivéssemos tempo, eu vou contar uma parábola que Jesus narra brilhantemente para dizer isto. Isto que Joana está nos dizendo. Ele é brilhante, Jesus. É lúcido. É luz pura. Quando você, de posse dos recursos da doutrina espírita, começa a perceber toda essa movimentação da lei, como a lei põe os fatos, né, estruturados, que se sucedem e que se ajustam. Lá na psicologia, o Jung vai falar sobre a sincronização, né, ou a sincronicidade. Mas Jesus já falava isto. Não cairá uma folha de uma árvore sem que o Pai saiba. Os fios de cabelo de tua cabeça já estão contados. Ele está falando aí de um princípio especialíssimo que nós desprezamos muito, que é o princípio da ordem. Que Joana está falando aqui. Ela está falando aqui. Nesse terceiro ponto, ela já está falando da força criadora. Porque já estamos atuando com amor. Ela diz o amor, lembra no conceito, no livro Amor e Bate o Amor? O amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Criadora e mantenedora do universo. Jesus diz, ama-te. Ama-te a ti mesmo. Joana até explica um pouquinho isso, né? Ela vai dizer que na impossibilidade de termos uma exata compreensão de Deus para amá-lo, ela vai dizer, ama você a você mesmo. Depois ao outro. E depois consolida-te com Deus. E é isto mesmo. Então, nessa nossa movimentação, nós vamos percebendo, nós vamos construindo isso. À medida que nós já vencemos lá atrás, de uma forma decisiva, né? De uma forma decidida, pela nossa realidade de espírito, essa imortalidade já vai nos dar uma noção muito significativa de Deus. Deus existe. Se eu vivo, se eu prossigo após a morte física, e tudo denuncia isto, pelos processos mediúnicos, pelas intuições, pela memória espontânea, pelos sonhos espirituais, né? Principalmente aqueles sonhos onde nós voltamos a vidas anteriores, enfim, todos os processos que elucidam a nossa realidade de espírito, Deus existe. Então, Kardec vai perguntar, qual o meio prático de fazer isso? Questão 919. Os espíritos vão dizer, autoconheça-se. Trazendo, envolvendo com aquela elucidação de Sócrates, que, por sua vez, recolheu do pórtico, da inscrição do pórtico do templo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, nós estamos percebendo que o autoconhecimento, o autodescobrimento, a autoidentificação,
para a autorrealização é uma tarefa gigantesca, que traz muito prazer, muita felicidade, muita alegria. E mais que isso, nos diz Joana, estabelece, impulsiona a nossa força criadora. Porque é da possibilidade de criar que nós nos entusiasmamos pelo trabalho e pela vida. Dessa articulação. Temos os olhos postos em Deus, aconselha Jesus. Ponha os olhos em Deus, não é assim? Então ele dá logo na abertura da sua vida pública, lá no sermão, ele vai dar logo esse norte. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Todas as coisas da vida material e todas as nutrições espirituais, todas as nutrições do campo moral. Então, na questão 919, aí está essa ampliação do campo da nossa emocionalidade para incluir tudo, todas as coisas, todas as pessoas. Jesus chega ao ponto de dizer, inclua, ou seja, ame os inimigos. Forte, né? Mas é isto. E nós vamos nisso, e nós vamos compreender isto. Precisamos primeiro fazer o mergulho neste oceano de amor que nós vamos encontrando timidamente, mas à medida que nós vamos constatando vida, uma vida interior pulsante, forte, real, nós vamos dando um novo significado para a vida física. Não é se apartar da vida física, é ressignificá-la. Dar a ela a dimensão do que ela efetivamente é. Volto na elucidação de Jesus. Dá a César o que é de César. Dá à vida física, dá ao mundo aquilo que o mundo lhe exige. É um imposto que você tem que pagar para estar no mundo. Mas o mundo também aprimora as tuas forças. É necessário vir a este nível vibratório como espírito para conhecer a parte da obra divina que está aqui. Depois, outros rumos, outros mundos, outros níveis vibratórios, a níveis vibratórios mas muito mais sutilizados. Mas agora é necessário dar ao mundo o que é do mundo e dar a Deus o que é de Deus. Precisamos e faremos esta obra, este trabalho. Na mesma questão 919, letra A, Santo Agostinho vai fazer uma série de elucidações de como realizar esse processo na prática, né? Que a pergunta da 919A que meio, na 919, Kardec vai perguntar, que meio prático eu uso para melhorar nesta vida, e aí a melhoria ela é de natureza moral, melhorar nesta vida e estabelecer resistência à atração do mal. Olha que pergunta inteligente. Porque o mal ainda é a nossa inferioridade. É a emoção inferior em nós. Quando Joana diz, amplia a tua capacidade emocional, ela diz, acolhe outros, acolhe tudo, acolhe todos. Ama a todos. Envolve-te com todos. E aí, na 919A, que é uma resposta belíssima, ele vai falar sobre exame de consciência, que ele fazia todos os dias, etc, etc, etc. Mas ele vai dizer algo no final muito interessante. Ele vai dizer que isto é um movimento, ele e Kardec depois faz um comentário, é um movimento para a vida futura, né? Para a felicidade eterna, a vida futura. Porque esse movimento todo é um movimento para o futuro. Qual é esse movimento para o futuro? O encontro com Deus. Esse é o futuro. O futuro está no encontro com Deus. Se nós começarmos a visualizar, a pensar assim,
compreenderemos mais e perceberemos mais a atração magnética que o reino exerce sobre nós, que está dentro de nós. Ele nos puxa, ele nos atrai, ele nos diz, a verdade está aqui. Esta parábola a que eu me referi é lindíssima e Jesus vai dizer isto. Hoje, com essa abordagem do espiritismo, nesse campo moral mais extenso, mais profundo, e com toda a elucidação que a psicologia nos traz, em especial a psicologia espírita, nós temos condições de fazer isso, de perceber isso, de nos dedicar mais intensamente nessa construção. Amigos, eu queria deixar essas pequenas reflexões sobre o tema. A obra é belíssima, lindíssima, com muitos recursos, com muitas elucidações. Vamos lê-la, vamos meditar sobre ela, porque isso também significa meditar sobre a proposta de Jesus. Muita paz, feliz aniversário para todos vocês, trabalhadores encarnados e desencarnados do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Muita paz.